Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É bom ver a casa cheia, ver cada um aqui, e que essa mensagem possa servir de conforto, de paz e de amor dentro dos vossos corações. O tema de hoje é sobre o desencarne de entes queridos. É um tema que toca muito a gente, né? Porque a gente tem essa dificuldade ainda hoje. E como de costume, eu faço alguns questionamentos, né? O que torna essa morte, esse desencarne tão terrível para nós? Por que a gente não consegue lidar com isso? Por que é difícil para a gente aceitar? Por que a gente nega às vezes? Por que a gente, muitas vezes, também entramos em conflito com Deus, questionando, mas por quê? Por que aconteceu isso, né? Uma pessoa tão boa. No que a doutrina espírita ela pode contribuir diante desses momentos, essa fé raciocinada, no que ela nos auxilia para a gente passar por esses momentos. A gente sabe que é algo que é inevitável, e a única certeza que nós temos é que tem um início, um meio e um fim, mas não seria um fim cessante, parou ali, acabou ali, e é o que muitas das vezes a gente considera. Então, a despeito da inevitabilidade, a gente toca a vida deixando isso de lado, deixando esses acontecimentos de lado. Não vou me preocupar com isso não. Obviamente, a gente não deve ficar na pilha em cima disso. Só que o desconhecimento e o despreparo em relação a isso é o que torna tão terrível diante dos momentos em que a gente passa. É isso que dificulta. Mas as implicações disso se farão ainda mais intensas e conflituosas se a gente enxergar isso como um fim absoluto. Chegou ali e acabou. Não tem mais nada depois daquilo. Ou algo que seja inaceitável, ou ainda, acima de tudo, uma maldição sobre a vida. A morte, ela não é um fato totalmente inesperado, e muito menos isolado. Ela é consequência da vida. E negá-la significa jamais se permitir ao trabalho e à elaboração do medo e da ansiedade, que frequentemente ocorrem quando o indivíduo se depara com a partida de entes amados ou quando ele mesmo se encontra na iminência de empreender sua própria ida. Alguns estudos sobre estresse, isso vai de grandes psiquiatras, estudiosos, eles dizem que os maiores indicadores de estresse das pessoas, as maiores causas de estresse, geralmente são o luto, são a partida de entes queridos, de pessoas próximas e assim por diante. Porque isso é um choque, né? Isso gera um choque, gera uma certa surpresa, uma apatia, aquela dor intensa que a gente sente, que para nós, não vai passar essa dor nunca, né? É difícil. Muito embora a morte iminente nos abale menos do que aquela que não estamos esperando. No começo é sempre difícil assimilar a ausência da pessoa amada. Tem uma escritora norte-americana que se chama Judith Viorst. Ela escreveu um livro, é um livro fora da doutrina espírita, mas fala um pouquinho sobre perdas. O nome desse livro é Perdas Necessárias. E ela faz a seguinte ressalva: a morte é um dos fatos da vida que reconhecemos mais com a mente do que com o coração. E geralmente, enquanto nosso intelecto reconhece a perca, o resto de nós continua tentando arduamente negar o fato. A morte em ocorrências trágicas é uma das situações que é mais dolorosas para nós. Notadamente, se o enlutado se fixar na revolta e no desespero, se deixa conduzir por tais reações, ocasiona uma desorganização emocional. E essa reorganização é o que é mais difícil de chegar e é necessário. A gente precisa disso. E é isso que traz o alívio para a gente passar diante dessas situações, que sensivelmente estamos prejudicados. Não tem jeito. Todo mundo sente isso. Tem um psiquiatra inglês chamado Colin Murray Parkes. Ele é um estudioso muito reconhecido a nível mundial. Ele foi chamado pelo governo britânico para conversar com as famílias que passaram por aquele incidente do tsunami de 2005 e também para conversar com as pessoas, os entes queridos das pessoas que desencarnaram no 11 de setembro.
E é legal que a entrevista que ele dá, a revista faz várias perguntas para ele, né? E uma em si me chamou a atenção, que o pessoal pergunta assim, né? Quem lida melhor com a morte, os homens ou as mulheres? E aí ele diz assim, as mulheres, sem dúvida. Elas conseguem expressar seu sofrimento mais facilmente. E uma vez vivenciando esse sentimento, elas podem fazer aquilo que se costuma chamar de tocar a vida em frente. Já os homens têm uma dificuldade enorme de mostrar essa fragilidade, principalmente diante da morte. Por isso que tem também mais dificuldade de se organizar para continuar vivendo. Também é um padrão que, digamos que é imposto ali pela sociedade, né? Desde pequeno a gente é acostumado, homem não chora, homem não pode chorar, não pode deixar a peteca cair. Mas é diferente, a gente precisa sentir isso. E a gente precisa entender um pouquinho também da diferença do que é morte e do que é desencarne. A morte é algo que chegou ali e tem um fim, acabou, dali para frente não tem mais nada. E o que é o desencarne? É justamente o desprendimento, desencarnar. É o espírito saindo do corpo e permanecendo na perpetualidade. Sentir saudade é natural. Quem ama sente saudades. E como dói, né? O vazio que a gente sente quando uma pessoa querida se vai. No entanto, essa recordação e evocação que a saudade representa não pode causar uma paralisia emocional no enlutado. E diante de tal situação, o que a vida está solicitando de nós? Tentamos olhar numa ótica de desprendimento, de largar essa parte da matéria, esse apego ao físico, de amadurecimento, de uma reflexão mais pura sobre o que é isso. Esse é o convite que a vida nos faz, para a gente olhar com essa ótica e tentar entender. Conforme essas considerações do Viorst, da entrevista dele, a gente trazendo isso para a doutrina, apesar do intelecto, nossos sentimentos teimam em não aceitar o fato. Mas por quê? Porque dentre várias razões em jogo, nos é insuportável a ideia do fim de tudo. Em virtude de todos trazerem o conhecimento, ainda que não tão claro para alguns, da sua própria imortalidade, sabemos que o nosso eu faz parte de algo que nunca perecerá. A pretensão do Parks, para a gente complementar essas palavras, é que a gente, enfocando no aspecto espiritual dessa questão, para que o enlutado ele preserve essa integridade, é imprescindível não deixar se envolver de intermináveis questionamentos, como se pedisse contas para Deus, né? Cara, mas por que, Deus? Por que você fez isso? A gente não tem esse papel. E, novamente, né? Deus sempre faz as coisas porque tudo tem um propósito por trás. Então a gente pode afirmar que existe uma palavra-chave na sustentação da serenidade e do equilíbrio da partida de um ente querido, que é a submissão. É ela que consiste na disposição de aceitar o que é inevitável, considerando que acima dos desejos humanos prevalece a soberana sabedoria e a vontade de Deus, que sempre oferecerão aos envolvidos esse acalento, e que seja para quem fica e até mesmo para quem vai, as experiências de que mais necessitam para prosseguirem com seus processos evolutivos. Sendo assim, qual que é a contribuição da doutrina espírita diante desse cenário, diante desse fator? No que auxilia? O que pode vir auxiliar? No ensino categórico, de que não há morte essencialmente, haja vista ela não levar a criatura ao nada existencial. A morte não elimina a vida, e sim a dilata. Ao abandonarmos o corpo físico, continuamos com a mesma vida, porém de maneira ainda mais intensa e dinâmica, só que em outras dimensões. O espírito de Rosângela, no livro A Morte, psicografado por Raul Teixeira, ela faz a seguinte ponderação: habitua-se, caro coração, a refletir a respeito da morte, com a serenidade e a confiança em Deus, porque você não ignora que, por mais que se aturda, desarvore ou se inconforme, essa é a única regra para a qual não se conhece exceção. Prepare-se amando e trabalhando no bem grandioso, até que você, um dia, igualmente, transforme em ave libertadora da prisão escola corporal.
A morte tão somente revela a vida mais amplamente. Pense nisso. Então, a vivência de uma religiosidade equilibrada, dessa fé raciocinada, ela permite para nós filtrar um pouco dessa dor e sustentar com o devido respeito, considerando para com os que se vão para o outro plano. Mas, infelizmente, não é essa atitude que muitos de nós tomamos. Confusos nessa administração desses próprios pensamentos, de comportamentos, desses sentimentos, inseguros quanto às concepções que temos sobre essa morte terrena e a vida após ela, acaba que as pessoas não conseguem se apegar a nada que lhes traga consolo e alívio. E o que verdadeiramente pode representar esse sofrimento tão intenso? O espírito de Camilo, no livro Revelações da Luz, também do Raul Teixeira, psicografado por Raul Teixeira, ele chama a nossa atenção, ele dá um puxãozinho de orelha ali. Ele fala assim: muito embora a lágrima sentida ocupe o seu lugar, quando desses transes difíceis, faça-se necessário atentar para os excessos, que são, sem dúvida, expressões da mente bloqueada ou da alma emparedada em ignorância desarticuladora, impedindo-se de pensar mais alto. Há familiares que se desesperam de tal modo que mais parecem descarregar as cotas e remorsos para com os desencarnados, do que propriamente uma saudade e uma ternura. Há casos de tamanha revolta diante da lei que não tem exceção e que passam a acusar, sem que se apercebam, os afetos trespassados como responsáveis por seus sofrimentos. Há situações em que familiares, amigos, num processo inconsciente de autopiedade, valem-se do pensamento, do passamento dos entes queridos, a fim de exteriorizar a carência efetiva que os caracteriza. Não pensam claramente no morto, mas em si mesmos, estabelecendo o sofrimento, atraindo para si as atenções e cuidados gerais. Não obstante a morte, impõe amargura e dor, frustração e lágrimas naqueles que ficam, nas lides da atividade carnal. Vale a pena que estejas vigilante para o egoísmo milenário. Não se imiscua nos teus sentimentos verdadeiros. Cultiva então o bom senso. Sofre e chora, sem que o teu sofrimento perturbe os outros, e sem que as tuas lágrimas traiam seus desejos íntimos de afago na descompensação em que te achas. Aprende a sofrer, retirando o bom aproveitamento do padecer, amadurecendo, superando-te, para que tuas provas ou expiações humanas, de fato, façam-te avançar para Deus, e não te aguilhoem aos postes morais do indivíduo, espiritualmente pigmeu. Choras por teus mortos? Então, faze desse pranto um aceno de ternura e um bilhete de paz, onde tu digas aos amores desencarnados: até breve e que Deus te abençoe. Então esse é um dos convites em que a gente tem que ter, e que não é uma despedida para nunca mais, mas sim um até breve, um até logo, e que em breve a gente se encontra. Uma das conclusões que a gente tira dessas palavras é que o egoísmo do enlutado ele pode potencializar a sua própria dor. Todavia, tendo por base as revelações que a doutrina espírita nos traz, a gente pode afirmar que, mantendo esse estado de ânimo, ele deixa de cogitar a hipótese de que o afeto trespassado talvez esteja também sofrendo com a separação e com as mudanças que a morte representa para todos os envolvidos. Então não é só nós que sentimos, é quem passou para o outro plano também. E novamente, o convite é que essas lágrimas, que são saudáveis de saudade, que a gente leve isso através de bons sentimentos. Então eu choro por momentos que foram felizes. As minhas lágrimas são por isso, são essa saudade que é saudável. Allan Kardec, na questão 936 do Livro dos Espíritos, ele faz o seguinte questionamento: como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos que se dirigem, que passam para o plano espiritual? E a resposta é a seguinte: o espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daquele que amou, mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente,
porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, por consequente, um obstáculo ao progresso e talvez um obstáculo ao reencontro. Então, com essas obras da doutrina espírita, ela nos proporciona o conforto e os devidos esclarecimentos diante desses fatos, diante desses acontecimentos. E quando efetivamente eles são interiorizados, a criatura dispõe da necessária calma na certeza de que as separações são apenas momentâneas. Novamente, é só um até breve, um até logo, que em breve a gente se encontra. Ainda fazendo uma referência ao que o Viorce disse, e por meio dos ensinos da doutrina espírita, tanto o coração como a mente adquirem a certeza de que a morte realmente não existe, porque os afetos dos que partiram continuam vivos. Um até breve ou um até já representa, de fato, provisórias despedidas, porque o tempo na Terra nada mais é do que apenas alguns segundos perante ao relógio da eternidade. Tem um filme que eu gosto muito que chama Interestelar. E aí é de ficção científica, as pessoas saem do planeta Terra para ir para procurar um outro planeta para habitar, né? E aí uma doutora ela faz a seguinte colocação diante de uma situação que eles estão passando, que o amor é a única coisa capaz de transcender o espaço e o tempo. É a única coisa mais forte que existe, que transcende todas as dimensões. E é isso, quando as pessoas partem, quando nossos entes queridos partem, a gente não deixa de amar. Muito por contrário, a gente ama muito, a gente sente saudade, a gente sente falta. Porque esse amor é real, esse amor é forte. E aí Joana de Ângeles vem no livro Diretrizes para o Êxito dizer assim, sobre a morte prematura, que a morte prematura dos seres amados não tem caráter punitivo, como invariavelmente se pensa, né? Antes significa um prêmio aos que desencarnaram e que desuncumbiram-se dos compromissos, merecendo o direito e a liberdade do cárcere carnal. Naturalmente, que a ausência física, ela dói, a gente sente, mas a gente tem que fazer aquela colocação, né? Foi para próximo de Deus, para mais próximo de Jesus, em busca da evolução. E aí, só para a gente finalizar, tem um poema do Raul Teixeira, também do Espírito de Rosângela, psicografado por Raul Teixeira, que se chama A Borboleta, e fala assim: parece uma nota de leveza a distender-se na pauta do dia, a elegante borboleta. Trespassa os ares, sobrevoa o prado, beija as folhas farfalhantes e dribla o vento apressado e reverente. No seu voo suave e azulíneo, como se fora uma pétala a voejar, balançando no espaço, sobrepaira um espelho plácido dos lagos, quanto baila em meio às gotículas que se desprendem das quedas d'água. Seu matiz é mensagem de alegria, sua liberdade é um convite de paz. Contudo, dias antes de mostrar-se tão beleza e faceira, não passava de uma larva, rastejando no solo úmido ou escondida na casca apodrecida de algum tronco relegado. Jamais sonharia com o beijo do sol. Dependia de alimento tomado aqui e acolá nas ramagens dadivosas, desconhecendo as corolas cromadas e a doçura dos néctares que de ora se serve. Era a lagarta, hoje a borboleta. Quando você for constrangido a acompanhar com lágrimas aquele afeto que despende das refregas do mundo, rumando para o mais além, tente não lastimar por costume refletido. Faça esforços para não se desesperar. A vida não se resume num punhado de matéria que entrará em desassociação. Nem será a vida a conjunção dos episódios marcantes ou insignificantes, promotores de esparsos sorrisos e rios de prantos. O destino dos que estão na vida, acanhado do mundo, é a vida na amplidão. Mesmo com dores na alma, despeça-se do coração querido com o suave até logo, porque todos que arrastam no terreno lodacento das experiências humanas deverão, ao seu tempo, converter-se em seres vivazes e planarem altivos sobre as ondas ângras das vicissitudes terrenas, no fulgurante voo da imortalidade, como as borboletas, enfim, a liberdade.
Diante disso tudo, para nós que ficamos aqui, e o que a gente tem que levar e o que a gente pode deixar, novamente, é o amor, que a gente compartilha com os nossos próximos e é onde a gente tem que se apegar, nesse sentimento. E o que é o amor? O amor é o tempo que a gente dá ao nosso próximo, o tempo que a gente dá aos próximos, esse tempo de qualidade junto. A gente está numa sociedade que é muito acelerada, que força a gente a querer muita coisa, de ter ambição com isso, ter ambição com aquilo, e a gente acaba esquecendo do amor, e acaba que a gente deixa de lado e isso tudo não significa nada, porque o bem mais valioso que a gente pode dar às pessoas que nós amamos é o amor. É aquele amor que a pessoa se deita no nosso colo e a gente diz, vai ficar tudo bem. Então que a gente leve essa mensagem de conforto, de amor, que isso regue dentro dos nossos corações, que, novamente, não é nunca mais vou te ver, mas sim um até breve, um até logo, que em breve a gente se encontra. Gratidão.